Boa noite, meus amigos. Peraí que eu deixei uma luz acesa aqui, desnecessariamente, odeio desperdício. Agora com a luz apagada, a gente já pode começar a falar. Então, meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como não operar. Hoje eu entrei no mercado achando que o mercado hoje ia subir. Em vez de eu ficar operando o gráfico, eu fiquei operando minha cabeça e, naturalmente, eu tomei alguns sufocos. Deu para me safar, mas eu tomei um sufoco. Vou falar o que eu fiz, mas não é para vocês fazerem, né? Exatamente assim. Isso algumas vezes dá certo e hoje não deu. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque é isso que realmente faz a gente perder dinheiro, tá? A gente tem que ter disciplina, operar gráfico, essas coisas todas que a gente sempre fala, né? Gestão de risco, tomar cuidado para não entrar em operação que vai dar mais, tem potencial para dar mais perda do que lucro. Então, temos que, né, não podemos ser gananciosos, tudo isso a gente sabe, mas de vez em quando a gente esquece tudo isso e vai e opera pela emoção. Hoje eu fiz 2 vezes isso e parei, depois eu resolvi operar a gráfica e deu certo. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz de errado, por quê, e quando eu comecei a ver o que era para ser feito, aí deu certo, eu vou mostrar também para vocês. Tá bom? Deixa eu migrar isso aqui de região logo, para a gente poder falar disso aqui. Tá? Acabei esquecendo de ligar a luz hoje, tanto eu já estou com os olhos ardendo, tanto ficar olhando para a tela de computador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Caramba. Eu cliquei num lugar, veio outro. Aqui. Então, mas eu deixei encolhido assim para vocês verem. Eu tô aí. Deixei aqui encolhido assim para vocês verem. Aonde como é que estava o dia e por que que eu operei errado, né? O que eu fiz de errado hoje? Eu já falei para vocês que quando o dia abre em gap assim, eu procuro ir a favor do gap, né? Sempre procuro ir a favor. Eu não aposto em fechamento de gap, a menos que o mercado dê um bom sinal de que vai fechar, tá bom? Normalmente eu aposto a favor, porque gap já é uma demonstração de força, tá bom? À luz do que aconteceu ontem. Ontem eu errei exatamente nisso. Ó. Ontem, ó, super gap, o que eu fiz? Eu comprei. Tomei esse sufoco todo até aqui embaixo. Né? No final se traduziu em algo muito bom, mas né, se fosse hoje, eu não ia ter o que fazer, né? Porque ontem eu aumentei minha mão aqui, ó, se eu tivesse aumentado ali, eu simplesmente ia dançar. Então, você vê o quanto é importante a gente continuar nos princípios que a gente tem, né? O mercado ainda está girando, mas eu não estou operando mais, então, e nem vou dizer o que deve fazer aqui. Então, e muito provavelmente na hora que o vídeo for pro ar, eu já vai ter fechado, porque já são 17h45, mais 10 minutos ele fecha. Bom, eu tava com esse canal de alta aqui desenhado e hoje eu acreditei fielmente que ele fosse voltar para dentro desse canal e subir. Porém, quando ele abriu com gap de baixa, eu vendi. Foi uma venda até muito boa. Quando ele fez esse fundo aqui, rompeu essa máxima aqui, ó, eu saí da minha venda e entrei comprado. E aqui foi meu erro, tá? Eu comprei aqui, acreditei tanto que quando ele fez isso daqui, eu não acreditei que ele fosse continuar descendo. E ele desceu. E se vocês observarem bem, ó, as defesas ficaram difíceis de ser feitas, porque ele entrou num canal de baixa aqui, ó. Ou seja, eu esperava um canal de alta, eu estava comprado aqui, e neste momento aqui, eu vi e falei, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Ele vai continuar descendo. Depois dessa barra aqui e dessa aqui, eu assumi a perda aqui. Não tive o que fazer. E depois que esse tipo de coisa aqui ocorre, né, é ruim, né? Eu tinha ganhado aqui um pouquinho e tinha perdido tudo isso daqui. O dia já estava negativo, né?
nessa operação, né? Por conta dessa operação aqui. Aí eu tentei entender o que o mercado estava fazendo, né? Eu olhei o SP500, o SP500 também descendo horrores. Eu nem sei se ainda está lá, mas eu acho que já fechou. Deixa eu ver. Também, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, o SP500, ó, descendo horrores, né? Aquela hora ali estava aqui, ele acompanha muito, né? Um acompanha muito o outro, o mercado interno acompanha muito o externo. Tava descendo pra caramba também, né? Então não tinha muito o que fazer, né? É a descida e descida. Então eu saí por aqui, né? Depois que ele rompeu essa mínima aqui, eu falei, bom, não tem o que fazer, né? Eu só esperei ele bater nessa linha aqui, ó, e reduzir bastante o meu prejuízo, porque eu comprei bastante coisa aqui e deixei ele subir. Quando ele subiu, né, começou a bater nas máximas aqui, ó, perto aqui, ó, do candle 30, eu saí, ou seja, eu recuperei boa parte, mas eu não cheguei a zerar, né? Fiquei ainda negativo no dia, tá? Porque eu esperava que isso aqui subisse um pouquinho mais, né? O preço médio ficou aqui assim, ó. Não deu para recuperar, não. Desse trade aqui não deu para recuperar. E aí eu fui tentar entender o que o mercado estava fazendo. E aí começou um estudo. Eu peguei este caso aqui, ó, essas linhas todas que estão aqui, só para vocês entenderem. Essas linhas todas estão aqui, ó, abertura de ontem. Aqui eu tenho a mínima de ontem, tá vendo? O mercado até sentiu essa área, deu, deu expectativa de compra, mas eu falei, não vou acreditar em compra, né? Por mais que tenha dado compra aqui ontem, hoje, eu não vou acreditar. Teria dado até uma boa compra, mas eu não quis acreditar porque estava com muita força de baixo e os padrões não estavam padrões de reversão, né? Estavam padrões de realização de lucro e continuidade, né? Mas, ou seja, eu ainda estava no momento em que eu saí aqui com o meu prejuízo. E eu queria entender o que eu poderia fazer para, né, para operar bem. Ou seja, eu passei a operar para operar bem e não para, né, tentar prever o que vai acontecer, viu? O que o gráfico estava me dizendo. Eu fui aqui para o gráfico de 1 hora, e se vocês observarem no gráfico de 1 hora, ele tinha esse topo duplo, com essa neckline. Aqui, ó. Então eu pensei, bom, topo duplo. Normalmente, assim como fundos duplos, isso aqui funciona bastante. Então eu vou apostar numa descida. Até onde? Não sei, mas uma descida. No mínimo 123 desta perna aqui, ó. Tá vendo? No mínimo 123 desta perna aqui, que é aqui. Alvo dele normalmente é mais para baixo, então eu já estou imaginando 118. Pode ser que ele vá, mas para hoje eu não acreditei, porque ele já tinha descido muito. Então depois que eu desenhei esse fio aqui, ó, eu voltei para 5 minutos, e aí vamos lá. Eu estava aqui no candle 30, né, que foi onde eu saí, ó. Aqui nesse candle 30. E eu estava projetando esse fundo agora para baixo, porque ele estava com muita força, não estava dando sinal de que ia voltar. Se ele fosse voltar, ele ia voltar daqui, que era 618, onde eu procurei comprar. Ó. Eu procurei comprar exatamente quando ele bateu na retração de 618. Pensei que ele fosse subir, não. Ele rompeu a retração de 618 e continuou descendo. Então, eu vendi aqui, acreditando que ele ia vir no mínimo até aqui, essa área aqui, ó. Hoje ainda. Tá? E quando ele bateu essa barra 87 aqui, deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Eu estava tão ressabiado que quando ele fez essa barra aqui, ó, eu achei que era exaustão e que ele não ia chegar no 123 também, ia voltar daqui. Aí eu saí dela, né? Na verdade eu saí na 88, subiu, voltou, saí. E voltou a sair por aqui assim. Não quis ficar pagando para ver, não, um dia estressante. Aqui eu não bati meta do dia, óbvio, né? Eu
consegui recuperar, né? Não saí no prejuízo do dia, mas deu para safar aqui bem com esse trade que eu fiz essa venda aqui, né? E fiz porque ela perdeu a mínima, tá, pessoal? Não foi assim uma venda de qualquer jeito, não, tá? O ruim é que eu já tava meio num dia de fúria, né? Também não era legal. Eu tinha que ter esperado um pouquinho mais, porque eu tava em cima da abertura, tá vendo? Que ele já tinha respeitado. Então eu podia não dar certo, mas eu vendi a mínima da 30. Se eu tivesse vendido abaixo da 31, que só veio acontecer aqui na 32 ou na 35, teria sido tecnicamente mais correto, tá? Mas eu tava meio eufórico, que também não é legal. Tava chateado porque eu tinha tomado um loss. E então assim, eu praticamente entrei num dia de fúria. Eu só não posso dizer que eu estava completamente num dia de fúria, porque eu fui analisar algumas coisas que estavam acontecendo e aí passei a operar o gráfico e deu certo, tá? Aí, Justo, se você estava tão ressabiado, então por que que você não saiu aqui, né? Dado que isso aqui era a mínima, né, do dia de ontem. Eu não saí aqui, pessoal, por um motivo muito simples. Ele voltou sem padrão de reversão forte, tá vendo? Os padrões não estavam. Quer ver um padrão de reversão forte, só para vocês entenderem o que eu estou falando? De manhã ele deu um padrão de reversão forte, isso aqui, ó. As barras bem inclinadas, tá vendo? Poucas barras e já subiu bastante. Isso aqui é um padrão de reversão forte, ó. Ó, subiu, olha só, o preço estava descendo. Olha essa subida bem acima desse topo aqui, tá vendo? Isto é um padrão de reversão forte, tanto que ele tentou descer aqui e voltou a subir, ó. Padrão de reversão fraco, voltou a subir, né? Então, isto aqui não é um padrão de reversão forte. Além disso, ele deixou o quê? Outro topo duplo, mesmo que eu vi lá no gráfico de 1 hora, né? Então, eu aqui, eu já estava com esse fibo projetado dando 123 aqui, ó. Vai ficar meio poluído, mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu projetei esta perna aqui para baixo, para ver se confirmava, tá vendo? E aí bati aqui, ó, no fundo dela, abaixo da mínima. Eu falei, bom, eu vou deixar aí. Se ele for abaixo da mínima, eu fico. Se ele bater na mínima e eu começar a voltar, né, romper máximas, eu saio. Do contrário, eu fico. Então, eu estava vendido fiquei, para não ficar fazendo um monte de trade. Estava vendido, deixei voltar, deixei descer. Quando ele chegou aqui, eu pensei em sair, mas eles, ó, vai e volta, vai, rompe. Eu falei, opa, vai descer, eu vou continuar vendido. Depois dessas duas barras, né, ficou fácil sair, porque eu entendia que isso daqui podia ser exaustão. Apesar que essas barras não são as maiores barras da descida, né? Então, teoricamente, ainda não é exaustão. Eu que estava meio ressabiado e achei melhor sair aqui na 88, tá bom? Foi uma boa saída, porque depois disso o mercado só andou de lado. O que eu ia ganhar mais aqui? Só estresse, né? Talvez agora eu devolver mais, né? Porque pode ser que ele dê um breakout aqui, nada é impossível. Ele pode vir buscar a média de 200. Outra coisa que eu negligenciei hoje, pessoal, aqui, ó, erro, né? Eu vendi certo, comprei certo. Mas só que o que aconteceu em cima da média de 200 aqui, que é um setup que eu opero e eu negligenciei isso hoje. Ele bateu aqui, deixou a média de 200 para trás, perdeu a mínima. Teoricamente, eu já era para estar vendido aqui, ou seja, se eu comprei aqui era para eu ter saído aqui. Saía com um pouco de lucro, ainda vendia bem mais alto. Ó. Eu fui vender muito mais baixo. Né? Mas enfim, a gente não acerta todas. Né? Tem dias que a gente está com a cabeça, sabe, sei lá onde. Hoje eu não sei onde eu estava com a cabeça. Mas a compra eu diria que não estava errada, não. Estava tecnicamente correta. Mas não sair dessa compra rápido não, e não entrar vendido aqui foi um erro técnico grave, principalmente que eu reconheço muito a média de 200. Se vocês assistirem aí todos os meus jogos jogados, né, que eu publico para vocês diariamente, vocês vão perceber que eu uso muito a média de 200 como um guia para fazer a entrada. Né? Aqui, por exemplo, teria dado compra o quê?
Se ele rompesse para cima, tentasse fechar algum candle abaixo dela, não conseguia. Mesmo que fechasse, se o próximo voltasse a fechar em cima, né, tentasse voltar e rompesse para cima mesmo, efetivamente a máxima do candle 12, por exemplo, com o candle fechando acima dele, aí era compra. Aí era se manter comprado. Agora fecha abaixo, rompe para baixo e ainda continua vendido, que foi um erro bem de iniciante, né? Acreditei muito e acabei tomando um prejuízo. Faz parte, a gente tem que aceitar, mas tem que corrigir, né? Isto aqui faz parte do meu operacional observar e eu não observei. Se isto daqui não fizesse parte do meu operacional observar, aí eu teria uma justificativa para eu ter ficado. Mas faz parte do meu operacional e eu fiquei. No mínimo, eu poderia ter vendido aqui, saía dessa operação, e se ela desse errado e voltasse a subir, eu sairia da venda também, mas ela deu certo, né? Não dá nem para dizer que deu errado, né? Olha o quanto deu certo. A venda certa, né? Não só foi a do início do dia, como a volta aqui, ó, da média de 200. Olha o quanto desceu. Eu nem vi nos outros tempos gráficos como é que estava a média de 200, mas ó, a média de 200 aqui no 15 minutos, no 20 minutos, no 30 minutos, no 1 hora, 2 horas. No 2 horas não chegou, mas no 1 hora chegou e passou, inclusive, né? É que não tem aqui 1 hora e meia, né? 120. Eu pelo menos nunca vi aqui no MetaTrader o tempo gráfico de 120, deixa eu ver. Não tem. Nem aqui. Deixa eu ver se aqui tem. Deixa eu ver se aqui tem. Não tem 120. Seria interessante ver aonde estava a média de 200 aqui. Seria interessante ver, porque eu não consegui entender essa região aqui, né? Exceto por esse último fundo aqui, ó. Eu não consegui entender que região é essa. Aonde o preço está parando. Deixa eu ver aqui pela essa última perna de subida, se é uma região de 618 de retração. Pode ser também. Até ó. É uma região de 618 de retração da última perna de subida. A última perna começou aqui, foi lá. Eu até comentei isso com os amigos ontem, que a retração de ontem tinha parado nos 50%, que ela ficou devendo, que ela podia vir a 618, tá vendo? Eu fiz essa análise ontem e não usei hoje. Então, assim, eu tinha tudo para pegar hoje cedo uma venda aqui e deixar ele chegar aqui, ó, né? Independente de tudo que eu fiz, né? Já estava certo esperar uma retração que ontem parou nos 50%. Aí ela voltou a subir, tá vendo? Fez outra máxima, provavelmente, eu estava analisando assim ontem, ó. Ela parou nos 50%, e ontem ela fez outra máxima. Era só manter isso aqui e esperar que ele voltasse aonde? 618. Ele voltou a 618, tá aqui, ó. Então, eu já retiro aquela análise que eu fiz de achar que ele vai projetar isso daqui para baixo. Não sei, pessoal. Tudo é possível. Ele já cumpriu 618 da perna de subida, ó. Né? Se isso daqui é só uma retração e não uma tendência, tem chance dele voltar a subir amanhã, tá? Normalmente, quando ele cumpre 618 ou 50%, ele volta a subir à luz do que ele fez aqui, né? Olha só o dia de ontem, ó. O dia de ontem, ele abriu em baixa, desceu, parou nos 50% aqui, ó, 50% de retração e subiu. O de hoje, o de ontem fez outra máxima, mas a perna continua a mesma. Ele retraiu 618, até um pouquinho mais de 618, está fechando abaixo de 618. Normalmente, quando ele cumpre 618, ele volta a subir, igual quando ele voltou a subir de 50%. Isso aqui eu não tinha visto, é algo que eu costumo usar, mas não usei hoje. Tá? Hoje realmente eu consegui fazer muita coisa errada. Que bom que mesmo errando eu não tive um dia de prejuízo, tá? Foi um dia bom. Tem lucro para mim tá bom, não importa o quanto, tá? Ó, 618, ele tá um pouquinho abaixo de 618, fechou um pouquinho abaixo de 618, muito provavelmente vai subir. Erro cometido,
compra, demorei sair e não olhei meu operacional da média de 200. E se eu tivesse puxado o fibo da última perna de subida, né, mínima lá de alguns dias atrás aí, até a máxima de ontem, ele retraiu, o alvo seria aqui, ó. O alvo seria aqui. Então, em vez de eu pegar daqui até aqui, eu poderia ter pegado bem do início do dia até aqui. Teria dado muito mais e não teria tomado aquele sufoco daquela compra mal feita aqui, né? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido e aprendido, né, não só com os erros, mas com as outras coisas que a gente poderia ter analisado aqui para fazer corretamente, né? Porque foi um erro de principiante, mas a gente comete. Quem disser para vocês que não erra, tá errado, tá mentindo. Entendeu? Tem trades aí, de vez em quando eu faço uns trades aqui que eu mesmo depois me pergunto, para que eu fiz isso, né? Por que eu fiz essa compra? Por que eu fiz essa venda? Tenho que ser mais seletivo nas minhas entradas para poder... Não é uma questão de garantir o acerto, tá, pessoal? Porque, mais uma vez, senão você vai acabar se frustrando por não querer errar. Para mim, errar é quando você não segue seu plano. Não é quando você tem loja. Então, assim, você tem um trade bem estabelecido. Você tem um alvo estabelecido, como eu coloquei hoje, né? Quando eu resolvi pensar, eu botei um trade e botei um alvo. E tinha um loss ali mental. Não estava posicionado, mas eu tinha um loss. E quando esse tipo de coisa acontece, né? Que ele vai na sua direção e você deixa ele na sua direção, ótimo, você está acertando. Quando ele vai contra você e você não fica... O termo que o pessoal gosta de usar é alfaçar, né? Que é quando você vê o trade vindo contra você, você tem um loss estabelecido, você sai da operação. Também. Eu, na verdade, costumo fazer isso, só que eu não chamo de alfaçar. Na verdade, eu entendo que a minha premissa morreu, não existe mais. E se não existe mais, eu saio da operação. E na maioria das vezes que eu faço isso, com alguma experiência, né, que eu tenho, eu saio certo. Porque se eu continuasse, eu ia pegar meu loss, entendeu? Na maioria das vezes. Então eu saio quando eu percebo que alguma coisa eu errei. Mas é muito raro. É muito raro esse tipo de coisa acontecer. Entendeu? Em geral, eu ponho um trade, eu tenho uma meta, eu deixo chegar na meta. Entendeu? Quando dá errado, eu tento fazer uma defesa e aí, tipo, zero o custo. Eu tenho oportunidade de fazer isso. Quem opera 1000 papéis diferentes, aí não tem condições de ficar tomando conta de todos, né? A menos que tenha um robô para fazer isso. Aí, naturalmente, vai pegar o loss ou vai pegar alguém, não tem para onde fugir. Mas é interessante vocês terem isso em mente e entender que trade errado é trade que você não seguiu o teu plano de gestão de risco, seja para ganhar, seja para perder. E principalmente, pensa bem antes de entrar, né? Antes de entrar, que para mim é a melhor forma de operar, ver bem se você quer fazer aquela entrada, né? Estou vendo aqui uma oportunidade de entrar, tem um sinal de entrada, entrei, botei o stop, botei o take profit, deixa seguir. Entendeu? Se der para gerenciar, gerencia. Se não, aceita o que acontecer. Pensa bem antes de entrar. Meus amigos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aí os erros que eu cometi e não cometam erros iguais. Informações técnicas para poder tomar a decisão certa eu tinha, conhecimento e a informação técnica. O problema é que efetivamente eu não obedeci nada. Eu fui pelo que eu entendi que ia acontecer, que eu estava esperando que o preço fosse subir hoje de qualquer jeito. E o mercado é soberano, mostrou para mim mais uma vez que ele é que manda. E desceu. Pessoal, um forte abraço. Que amanhã a gente esteja aqui junto falando do robô, retrospectiva do robô. Tá bom? Até mais.